Olá, belas, tudo bem? O vídeo de hoje é para eu esclarecer, acalmar o coração de vocês e tirar algumas dúvidas sobre a deficiência de G6PD. Eu gravei um vídeo aqui no canal contando para vocês, da doença do Bernardo, que é uma doença genética, que é a deficiência de G6PD, onde ataca, as enzimas do sangue. E o que acontece? Eu recebi lá no meu Instagram, as pessoas me acharam lá no Instagram, me mandaram várias perguntas, muitas dúvidas, e eu resolvi gravar um vídeo aqui de novo para fazer um apanhado geral, de algumas perguntas que me fizeram e para vocês terem um relato, de uma mãe que passa por isso. Então, para vocês irem, eu sei que vocês se identificam, querem dicas, então eu vou usar esse vídeo aqui para conversar com as mamães que têm filho com deficiência de G6PD, tá? Então eu vou começar falando pelo erro médico, que eu passei. Então isso é uma coisa para ter bastante atenção, porque assim que a gente fez, o teste do pezinho, acusou que o Bernardo tinha deficiência de G6PD. Mas o médico dele, o pediatra, falou assim, não, às vezes dá alguma alteraçãozinha, não precisa se preocupar, deixa para refazer esse exame mais pra frente, porque ele é muito pequenininho, vai ter que tirar sangue de novo. E a gente acreditou, sabe? A gente não conhecia essa doença, então a gente não tinha noção da gravidade, Então a gente foi deixando pra lá. E aí a gente só foi refazer o exame do Bernardo bem mais pra frente, ele já tava com alguns meses. Então eu, por estar amamentando, consumi algumas coisas que ele não poderia, dei até remédios que ele não poderia, para cólica, remédios para febre, que ele não poderia ter tomado. Então, gente, é muito sério. Se deu o exame com a deficiência, refaça o exame para confirmar, caso o seu médico peça, mas leve muito a sério, tá? Assim que a gente identificou, foi porque o Bernardo ele teve icterícia assim que nasceu, porque assim que eles nascem, eles tomam a injeção de vitamina K na perna, e vitamina K é restrito para quem tem deficiência de G6PD. E aí logo, ele hemoliza, e aí ele ficou bem amarelo, ele também ficou com um xixi bem escuro, xixi tipo Coca-Cola, e a gente começou até a dar umas águas lá que o médico mandou, mas já era dele hemolizando por conta da deficiência. Então, gente, é muito importante que vocês levem a sério e comecem desde cedo a fazer o acompanhamento, tá? Então vamos lá, gente. O Bernardo está com 6 anos hoje e ele não hemolizou, assim, depois que a gente reconheceu a doença, a gente começou, a mudar a rotina dele, a adaptar tudo para o que ele podia. E tipo, ele teve algumas crisezinhas assim que eu percebia que ele tava um pouquinho mais amadinho, um pouco mais amarelado, mas ele nunca chegou a ter algum caso de hemolizar mesmo, de precisar de fazer alguma transfusão de sangue, alguma coisa assim, tá? Então ele tem uma vida normal. O que acontece? A gente fica com muita peninha, Por quê? Primeiro, a deficiência de G6PD ela não tem cura, então ele vai ter que conviver com isso o resto da vida. E tem algumas restrições que são difíceis de controlar, principalmente para criança, Por conta dele não poder consumir nenhum corante artificial, o que tem na maioria das balas, doces, biscoitos. Então tudo, que a nossa criança tem contato, a maioria das coisas é restrito para eles. Então a gente precisa ter uma atenção muito redobrada. Então o que acontece? É uma doença fácil de lidar. Por quê? Porque ela não é tão grave assim, tá? Eu vou explicar. E a gente fazendo o controle dele não ter contato com essas substâncias, o nosso filho tem uma vida normal, tá? Sem problema nenhum. É claro que ele não tem cura, então ele vai ter que conviver com isso o resto da vida, então nossos filhos nunca vão poder tomar uma água tônica, nunca vão poder tomar um vinho tinto, nunca vão poder comer corantes, Por quê? Porque quando ele tem contato com essas substâncias, pode acontecer casos, de por um engano. Até aconteceu com a gente esse ano na escola do Bernardo e eu fiquei arrasada. Teve uma festinha para a professora, e ele comeu corante. Mas graças a Deus não aconteceu nada, ele não teve reação nenhuma, ficou tudo bem. Mas a gente cuida bastante, a gente vigia o tempo inteiro, tá? E eu vou até dar uma dica para vocês. Eu acompanho um grupo que é Mães que Cuidam de G6PD. Eles estavam até diminuindo as publicações, estavam parando de postar, mas tem um conteúdo muito bacana para vocês acompanharem lá. Tem o Instagram e tem o site, tá? E aí eu consegui baixar isso aqui, que é a deficiência de G6PD informativo para a escola. Então isso aqui é muito bacana. Eu preenchi todas as informações dele aqui para entregar na escola. E aqui vem explicando direitinho, como que é a doença, como que hemoliza, as coisas que ele pode, não pode. É muito legal deixar isso aqui,
E eu tenho aqui, ó, a lista de restrição de medicamentos e aqui também tem a lista de restrição de corantes. Tem a listinha de restrição dos corantes. Então é muito bom vocês entregarem isso na escola. Isso aqui eu tenho no meu celular, tá? Eu ando com isso aqui no celular, então eu tenho contato o tempo inteiro com as substâncias que ele pode, não pode. Então eu tô sempre em mercado, essas coisas, eu fico olhando se ele pode ou não. Então tem que controlar, gente. Outra dica é o aplicativo Desrotulando. Você baixa esse aplicativo e é muito bacana. Você chega no supermercado, passa o código de barras e ele já dá pra vocês. Porque às vezes, né, fica uma letrinha tão miúda, algumas coisas são abreviadas e nesse aplicativo você consegue ver direitinho quais são os corantes que tem, se pode, se não pode, então você consegue acompanhar melhor pelo aplicativo Desrotulando. Então, se você fizer um acompanhamento, não deixar ele tomar nenhum desses medicamentos, seu filho tem uma vida perfeita e absolutamente normal, tá? Então, acalmem o coração, fiquem tranquilos que é ruim, é claro que é ruim, mas não é um bicho de 7 cabeças, assim, dá pra gente acompanhar e ele tem uma vida super normal, tá? Tem algumas restrições que são até piores, eu vi, né, restrição de lactose, celíaco, né, que não pode o trigo, o glúten. Então, assim, gente, tem restrições que são bem piores, porque o corante dá pra gente controlar melhor, né? Então, ele tem uma liberdade de consumir coisas mais do que quem tem intolerância à lactose, a glúten, essas coisas. Então, assim, é uma doença que a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro, tem que acompanhar, porque se seu filho consumir em pequenas quantidades, aí você vai vendo que não vai dar reação. Aí ele come de novo, também não vai dar nada. Só que se ele consumir várias vezes, né, ele pode hemolizar, o que vai fazer com que ele entre numa anemia profunda e ele precise de transfusão de sangue. E o problema dele ficar hemolizando várias vezes é que pode atacar alguns órgãos, né, como o fígado, rins. Então, alguns órgãos muito importantes podem ser agredidos, né, danificados por conta desse excesso de consumo dessas substâncias que são restritas. Mas, gente, se o seu filho não consumir, não tem problema nenhum, ele vai ter uma vida super saudável e normal, tá? E, inclusive, eu queria dar aqui algumas dicas, porque assim que o Bernardo, né, começou a comer doce, com 2 anos, a gente começou a dar muito chocolate pra ele. Então, a gente só dava chocolate pra ele não ter interesse nos outros doces, pra ele ficar satisfeito de ter comido um docinho, né? E não querer o do outro colorido, né? Mas criança, cara, eles sempre querem colorido. Então a gente começou a pesquisar alternativas, doces que ele pudesse consumir que fossem coloridos. Então a gente começou a comprar aquelas balinhas de algas quadradinhas. Tem até um pirulito também, isso aqui é mais difícil de achar, que também é de corante natural, que é clorofila, cúrcuma, urucum. E aí eu achei da Fini, a Fini tinha, né, uma linha do ursinho que era só de corantes naturais, porém eles tiraram de linha e a gente entrou até em contato com eles falaram que ia tirar de linha porque os corantes naturais eram mais caros, então eles não iam conseguir continuar com a produção. Falei, gente, bota o produto mais caro, mas vai tirar dos nossos filhos, e eles tiraram de linha. Então, a Docile, né, ela lançou uma linha da Raíssa, né, Leal, que é com corantes naturais. Então a gente comprou muito, fez um estoque assim, porque eu não sei se vai sair de linha, né, pro Bernardo ter contato com esses produtos. Porque eles gostam, né, gente? Eles querem uma coisa diferente, coloridinha, ainda mais tá vendo um amiguinho comer, eles também querem. Então, geralmente, aniversário de criança, eu levo os doces dele, tá? Muita gente pergunta, como é que você faz no cinema? Gente, eu levo a pipoquinha, tá? Algumas tem... Eu até peço pra ver aqueles galões que eles usam. Alguns usam corante natural, é urucum, entendeu? Eu sempre peço pra ler. E tudo eu levo. Festinha de amiguinhos, eu levo os doces dele. Porque na hora que as crianças comem o doce, eu dou o dele, entendeu? E aí, ó, esse daqui é um marshmallow colorido com recheio dentro. Tudo ele pode, ó. Balinha de gelatina no formato de skate. Tudo são com corantes, ó, cores e aromas naturais. Tem essa fitinha aqui também, que é muito bacana. Bernardo adora. Essas pastilhas, ó, lembra do nosso tempo? Achei que ele nunca ia poder comer, ó, e ele pode. Também gosto muito dessa bala, que também é corante natural, ele pode.
Então, gente, pesquisem, procurem, porque não deixa seu filho completamente restrito, porque eles querem, pode acabar comendo escondido. Então sempre dê alternativas para eles que eles possam, tá? O Bernardo já tá bem consciente, ele sabe o que ele pode, o que ele não pode. Apesar de ainda ficar curioso e acontecer, né, aquele ocorrido que teve na escola, mas foi erro meu, que eu falei que ele ia poder comer, mas infelizmente mudaram lá, e aí ele não podia, só que ele achou que podia. E aí ele já consegue controlar, né? E por eu dar muita opção pra ele, ele não tem essa curiosidade de eu quero, mamãe, eu queria comer aquilo. Não, ele entende, eu posso? Eu não posso? Então tá bom, entendeu? E prestem muita atenção em alguns produtos que a gente não leva muita confiança, né? O médico dele até falou, algumas crianças hemolizam e a mãe não sabe nem por quê, porque não tá dando corante. Mas tem leites que tem vitamina C, não pode, né? O Ninho, por exemplo, então tem que ser sem. O Nescau não pode, Todinho não pode porque tem vitamina C. E aí Bernardo usa esse aqui, ó, Chocolato da Três Corações, que não tem vitamina C. Até Danoninho ele pode, então olhem sempre os rótulos, não restrinja totalmente seu filho, vê as opções que ele pode, para ele não ter essa curiosidade, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim, mas o vídeo de hoje é pra acalmar o seu coração e dizer que seu filho vai ter uma vida completamente normal. Você vai ter que ter uma atenção redobrada e alguns cuidados também, né, de ter que levar algumas coisas pra ele, avisar sempre na escola, se for deixar ele com algum amiguinho, né, na casa de algum amiguinho. Mas o Bernardo é super saudável, faz muita atividade física, tem uma energia danada, então assim, gente, infelizmente eles nasceram com essa deficiência, mas eu agradeço a Deus porque de todas, né, eu acho que essa é uma das menos piores, não dá muita... dá pra gente acompanhar, dá pra gente controlar, dá pra eles terem uma vida normal, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero ter respondido algumas perguntas de vocês, ter dado algumas dicas aqui, e se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me acompanhe lá no Instagram, porque de vez em quando eu tô dando alguma dica, mostrando o dia a dia do Bernardo, então vai lá me acompanhar no Instagram, que é Keep Bela. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!